Esse é o Devocional 21 e a gente vai falar sobre rendição total. Nós vamos estudar como devemos nos render a Deus. E o que é se render a Deus? Será que a gente entendeu exatamente o que a Bíblia quer nos dizer com rendição total? Será que a gente de fato está se rendendo a Deus como nós deveríamos fazer? No dicionário, rendição ou render-se não é nada mais, nada menos do que ceder ou se submeter. Isso significa que você se rende quando você abre mão da sua própria vontade e se submete à vontade de outro. Vamos começar, obviamente, em Tiago, porque é um dos versículos mais claros a respeito de rendição e de sujeição. Então, Tiago 4, no versículo 7 até o 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então aqui, ele fala sujeitai-vos, pois, a Deus, e daí ele começa a nos explicar como que a gente vai se sujeitar a Deus. A primeira coisa que ele fala é para resistir ao diabo. Resistir às tentações, resistir às coisas que são malignas. Esse é o princípio, o início da sujeição. Então você não pode estar sujeito a Deus e ao mesmo tempo estar cooperando ou flertando com as coisas que são do inimigo, com as coisas que são do diabo, com as coisas que são malignas e sujas. Aqui fala também, limpai as mãos, pecadores. Isso significa o quê? Se você está cometendo algum ato que é contra a santidade, então você deve parar de fazer. Limpar as mãos nesse versículo tem o sentido de parar de cometer aquele erro, de parar de cometer aquelas ações erradas que você costuma ou costumava fazer. E ele continua, e vós de duplo ânimo purificai os corações. A pessoa de duplo ânimo é a pessoa que não está decidida, que não está firmada no próprio caminho. Então ela tem duplo ânimo. Em um momento ela quer uma coisa, em outro momento ela quer outra. Ela fica indo e vindo, é aquela pessoa que não tem uma fé firmada, estruturada. Então a Bíblia fala que essas pessoas que ficam indo e vindo, elas precisam purificar os corações delas para que elas se sujeitem a Deus. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. A pessoa que não está sujeita a Deus é uma pessoa espiritualmente miserável. Então, é uma miséria espiritual. E aqui ele fala, converta-se o vosso riso em pranto. Ou seja, o que te fazia dar risada, agora vai te fazer chorar. O pecado que você cometia, que antes te trazia prazer, alegria, diversão, agora deve ser motivo de tristeza para você. A pessoa que se sujeita a Deus, ela se arrepende dos próprios pecados e ela sofre por ter pecado. Não é um sofrimento de remorso, mas é um sofrimento de quando você não aceita mais viver dessa forma, de quando você entende que você errou, quando você percebe que você machucou o coração de Deus, que você não foi o bom filho. Então você chora, você se arrepende porque você magoou uma pessoa muito importante, muito especial para você, que é Deus, que é Jesus Cristo. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então aqui ele diz que se você se sujeitar a Deus, se você fazer tudo isso, o que está escrito, e se você se humilhar diante de Deus, então você será exaltado. A pessoa que se sujeita a Deus é exaltada em algum momento. É isso que a palavra está dizendo. Em 1 Pedro 5, está escrito assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte mais uma vez,
Humilhe-se para ser exaltado. E tem um detalhe, tá? As pessoas usam isso de uma forma distorcida. Aqui está escrito humilhai-vos, no versículo 10, em Tiago 4. E aqui, em 1 Pedro 5, no versículo 6, humilhai-vos de novo. Ou seja, é você que tem que se humilhar. A humilhação, no sentido bíblico, é quando você se dispõe, quando você se coloca diante de Deus, quando você reconhece que você é pó da terra, que você é um pecador, e você clama por Deus, você clama para que Ele te ensine, para que Ele viva em você. Então essa humilhação é uma humilhação que a gente procura, é uma humilhação que a gente faz por vontade própria, é uma humilhação que nós escolhemos. Não é quando uma pessoa que não gosta de você te humilha. Não é quando você se sente humilhado, num sentido mais coloquial da palavra. Então, o humilhai-vos é justamente quando você se desmancha na presença de Deus. É essa humilhação que será exaltada. No versículo 7 de 1 Pedro 5. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando você se humilha para Deus, você coloca diante de Deus todos os problemas que você está vivendo. Todos os medos, todas as ansiedades, tudo o que está acontecendo na sua vida, você coloca diante dele. E aqui ele fala ainda, porque ele tem cuidado de vós. No versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, ou seja, é para eu ter consciência plena dos meus atos e das minhas palavras. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que sabe o que faz, é uma pessoa que é intencional. Aquela pessoa que vive somente de acordo com as suas emoções, de acordo com os seus impulsos, não é uma pessoa sóbria. Não é uma pessoa intencional. E a Bíblia diz, sede sóbrio, ou seja, seja intencional. Quando você falar algo, fale porque você quer falar. Quando você fizer algo, faça porque você quer fazer. E é um querer racional, não só emocional. Então, ser sóbrios é isso. E vigiai, de novo, eu já falei em outros devocionais. Vigiar é vigiar a si próprio. Não é vigiar o outro, vigiar o diabo, até porque você não tem como vigiar o diabo nem vigiar o outro. Então, é vigiar a si mesmo. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. Então, você percebe aqui de novo, tem um manual de como se sujeitar a Deus. Humilhe-se, coloca diante dele os teus problemas, as tuas ansiedades, para que você consiga então ser sóbrio. Porque se você guardar para ti mesmo todas as ansiedades que tu tá sentindo, isso vai começar a te corroer por dentro. Isso vai começar a pesar na sua vida e vai ter algum momento em que você vai explodir. E quando você explode, você não é sóbrio e você não vigia. Então, se você quer ser sóbrio e se você quer vigiar, então você precisa colocar as tuas ansiedades diante de Deus. Em Mateus 16, a partir do versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Jesus não está falando da morte física aqui. Ele está falando de um estilo de vida novo. É quando você abandona as suas próprias intenções, os seus próprios direitos, aquilo que você acha justo, certo. Você renuncia a si mesmo e você decide por viver a vida que Cristo desenhou para você viver. Que é uma vida próxima e semelhante à vida dele.
Então, um exemplo que a Bíblia traz e que é uma coisa que pesa muito para todo mundo é o virar a outra face quando alguém bate no seu rosto. O que que nós tendemos a fazer? Se alguém nos agride, o que é justo é agredir novamente, é agredir aquela pessoa, é se defender. Mas o que Jesus diz é: renuncie a si mesmo, vire, dê a outra face. Então, renunciar a si mesmo é abrir mão de direitos que você acreditou que você tinha para engrandecer e glorificar o nome de Deus. Em Provérbios 3, no versículo 5, está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não te estribes no teu próprio entendimento para de tentar lidar com os teus problemas de acordo com aquilo que você acha que é certo. Coloca os teus problemas, as tuas ansiedades, as questões que tu tem que resolver diante de Deus. Reconhece a presença de Deus em todos os teus caminhos. O que é reconhecer a presença de Deus? É saber que Ele está lá no controle de tudo. Se você sabe que Deus está no controle de tudo, mesmo diante do sofrimento você tem paz, porque você sabe que Ele está fazendo alguma coisa. Então, às vezes, o sofrimento é um ataque do inimigo e ele vai te proteger. Às vezes, o sofrimento é uma lição que você precisa aprender na sua vida e Deus vai te ensinar, Ele vai te ensinar a lidar com as coisas como você deve. Às vezes, o sofrimento vem como um acaso, mas que Deus permitiu que fizesse parte da sua vida de alguma forma, talvez para que você abençoasse outras pessoas através disso. De qualquer forma, Deus ele sempre está lá. Ele sempre está lá, ele sempre vai aparecer, ele sempre está presente diante dos seus problemas, diante das suas questões. A pessoa que está sujeita a Deus, ela entende e reconhece Deus em todos os seus caminhos, sejam esses caminhos de riso ou caminhos de choro. Em Gálatas 2, no versículo 20, está escrito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, a primeira pessoa que se sujeitou 100% a Deus e que fez isso de uma forma grandiosa foi Cristo. Ele se sujeitou, ele entregou a vida dele, ele entregou a si mesmo. E não só a vida no sentido de viver e morrer, mas a vida no sentido de existência dele aqui na Terra. Tudo o que ele fez na Terra, cada palavra que ele disse, cada ação que ele teve, foi para a glória de Deus. E viver para Cristo é viver para a glória de Deus, assim como Cristo viveu para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é estar ciente da presença de Deus, é estar ciente do poder dele, do amor dele e agir de acordo com esse amor durante todos os dias da sua vida. Em Romanos 12, no versículo 1, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente não se rende só emocionalmente ou espiritualmente, mas a gente também deve se render fisicamente a Deus. Como é que eu vou render o meu corpo a Cristo? Um exemplo bem simples de entender: a mulher que se rende a Cristo, ela vai usar roupas que glorifiquem a Deus. Ela não vai andar de forma vulgar na rua. Isso é uma forma de render o seu próprio corpo. Ela abandonou a sua antiga forma de vestimenta e começou a vestir-se de uma forma que engrandece a Deus. Outra forma de render o seu corpo é falando da palavra de Deus, orando pelas pessoas, acordando de madrugada para orar pelas pessoas, para ajudar as pessoas, atendendo os seus irmãos. Isso é uma forma de render o seu próprio corpo. Ser mãe, ser pai, ser um bom profissional, ser um bom cristão no sentido de
fazer a obra na igreja, são formas de render o teu corpo a Cristo. Todas as coisas que fazem parte da sua vida, que te cansam, que te deixam exausta, que exigem uma postura de ti, tu pode usar para se render a Cristo, para se render a Deus. Render o seu próprio corpo a Deus é simplesmente fazer o que você tem que fazer de uma forma que engrandeça a Deus e por amor a Ele. Seja falar, seja limpar, seja cuidar. Em Salmos 92 está escrito, no primeiro versículo: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome Altíssimo. A anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Render-se ao Senhor também é render graças ao Senhor. É falar das coisas boas que Ele tem feito, do poder, do amor, da fidelidade dEle, de manhã e de noite, ou seja, você não esquece dEle. Você faz isso todos os dias. Quando você está reconhecendo as maravilhas de Deus na tua vida, você também está se humilhando. Porque a pessoa que não reconhece Deus, ela acha que tudo de bom que acontece é por causa de si mesma. Então, quando você rende graças a Deus, graças ao Senhor, você está reconhecendo que as coisas boas também vieram dele. E você está se rendendo a Ele dessa forma. Em Lucas 22:41, aqui está Jesus no Monte das Oliveiras. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava. Aqui é no versículo 41. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus estava no Monte das Oliveiras, se afastou dos discípulos para orar a Deus. E o pedido de Jesus era: Senhor, eu não quero passar por isso está me machucando muito, mas se isso for a tua vontade, eu aceito. É isso que Jesus está falando, e esse é o maior exemplo de rendição que nós temos na Bíblia. Ninguém se rendeu mais do que ele nesse momento. Ele entendia todos os horrores que ele viveria. E ainda assim, mesmo sabendo que ele sofreria, ele aceitou. Então, para finalizar esse devocional, render-se a Deus é se submeter totalmente à vontade de Deus. Tanto nas coisas que são boas, quanto naquelas coisas que não parecem boas aos nossos olhos. Às vezes, se submeter a Deus significa tomar decisões que vão nos prejudicar, ou que vão nos fazer sofrer, ou suportar o sofrimento por mais tempo do que a gente gostaria. Mas isso é se render. Então, se você quer se render a Deus, você precisa entender que isso faz parte do seu processo, do seu crescimento espiritual. Suportar dores e frustrações para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, ou seja, os planos de Deus são maiores do que a tua própria alegria. Os planos de Deus são maiores do que a tua vontade, do que os teus planos. E quando você se rende a Deus, você vive dessa forma. Ser grato, falar do amor e do poder e da fidelidade de Deus. A pessoa que se rende a Deus, ela reconhece Deus na vida dela. E resistir ao diabo e se manter santo. A pessoa que se rende a Deus, ela se afasta o máximo possível do pecado. O máximo possível das coisas que não são santas, para que ela se mantenha sã. Esse foi o devocional de hoje. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam assistir. Comenta o que você achou do devocional. Curte o vídeo, isso vai ajudar o canal a crescer. E a gente se fala no próximo devocional. Até breve!